A Estratégia Nacional para o Hidrogênio foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Na conferência de imprensa, o Ministro do Ambiente considerou que as críticas do líder do PSD a esta estratégia revelam que Rui Rio está a ser mal aconselhado, o que desconhece os factos. As declarações do Dr. Rui Rio têm por base desconhecimento ou mau aconselhamento. Factos errados nas afirmações do Dr. Rui Rio e daqueles que o acompanham neste raciocínio. Foi dito e foi comparado os 7 mil milhões de euros de investimento em Portugal com 9 mil milhões de euros em investimento na Alemanha, que é uma economia muito maior. Isto é errado. Os 9 mil milhões de euros na Alemanha é a dimensão do apoio público ao investimento no hidrogênio, que em Portugal, como já se referiu, é de 900 milhões de euros. Portanto, é uma comparação errada. Outro erro crasso, também já ouvi dizer de algumas pessoas do PSD e que estão contra a aposta no hidrogênio, é que quase metade dos apoios que vêm para a recuperação económica são para investir no hidrogênio. Ora, aquilo que são 3% dos apoios específicos para a recuperação económica, ou se quiserem, 1% de todo o pacote financeiro do próximo ciclo de financiamento comunitário. 1%. Recordo ainda, em posição comunitária, que 30% das verbas que aí virão para Portugal para serem investidas têm que ser destinadas à ação climática e ao combate às alterações climáticas. A concluir, nós estamos aqui alinhados com o Green Deal, coisa que de facto o PSD não quer fazer. E está a encontrar desculpas para que Portugal não aposte na descarbonização. É convidado desta edição da noite Clemente Pedro Nunes, professor do Instituto Superior Técnico. Boa noite, seja muito bem-vindo. É uma das vozes contra esta Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros. Por que é que apontou o dedo a este plano do Governo? Pois o plano do Governo tem que ser enquadrado no que foi a política do sistema elétrico desde 2005. E a política do sistema elétrico desde 2005, na altura do Governo de José Sócrates e o Ministro Manuel Pinho, apontou no sentido de ser concedido um regime que se chama feed-in tariffs, que no fundo dá a garantia a quem tem potências intermitentes, ou seja, potências que ou existem ou não existem, de poderem bloquear o mercado, com sobrecustos enormes. Aliás, já na altura, o que se fez foi uma coisa semelhante a esta, que é apoiar a todo o custo, à custa dos consumidores. Porque vamos ver uma coisa, aquilo que está... Mas nós tivemos hoje a garantia do Ministro do Ambiente que não haverá rendas excessivas. Olha, quando foi confrontado com a questão se isto vai pesar na fatura dos contribuintes. O que eu lhe posso dizer é o que se passou, o histórico das pessoas que continuam a apoiar a mesma estratégia. Porque a eletricidade eólica e fotovoltaica é intermitente. E o problema que está é como é que isso se armazena. Não tem nada a ver com o Green Deal, que o Green Deal tem muitas opções. Não é o caso agora aqui, porque não temos tempo de desenvolver. Mas só para ter uma ideia, o Ministro Manuel Pinho e o Primeiro-Ministro José Sócrates, em 2008, disseram que iam salvar o planeta com uma nova estratégia que Portugal ia liderar o mundo. Sabe quais são os números que nós estamos a pagar? O que eles deram a esses promotores foi a garantia de que podem escorraçar a concorrência durante 20 anos, que tem uma taxa média, um preço médio de 380 euros por megawatt-hora, o mercado hoje estará nos 40, 45, e todos nós estamos a pagar isso. Sabe quanto é que isto custa? Só esses 900 megawatts que foram apresentados na altura para salvar o planeta? Custam a todos nós, portugueses consumidores, 600 milhões de euros por ano. Portanto, este projeto é mais do não mesmo. É necessário, nem sequer é rentável, é isso? É mais do mesmo. Porque o problema fundamental é que se pretende dar feed-in tariffs a mais produções intermitentes. Provavelmente amanhã vão ser anunciados 700 megawatts de um leilão, mas é com FITs. O problema é FIT. A feed-in tariff significa que o sistema é tóxico. E quando o sistema é tóxico, repare, vai ser obrigado, todos nós, o sistema, vai ser obrigado a pagar 9.400 megawatts quando só precisa em vazio 3.900. É isso que diz. Portanto, quem vai ser roubado são os consumidores.
E os consumidores são as pequenas e médias empresas. São as empresas que hoje estão em situação desesperada porque não sabem como pagar. Não podemos confiar nestas garantias que foram dadas pelo Ministro. A garantia que foi dada pelo Ministro não tem qualquer substância tecnológica, porque é evidente que o problema que está por trás e o problema que o que querem fazer com o hidrogênio é uma forma completamente errada de armazenar eletricidade intermitente. Estamos na mesma. E este Quando projeto, isso foi feito em 2005... relativamente ao hidrogênio não é viável, não é rentável? Acha que não? E mesmo a nível europeu, o que é que vai ser feito? Ouça, nós temos que pautar a nossa política por dois princípios. Isto é como a questão do vírus. Temos que ser eficientes, temos que criar emprego e temos que respeitar as regras europeias gerais. Nós, as regras europeias, em termos de renováveis, estamos muito bem. Estamos muito acima da média. A Alemanha tem 14%, nós temos 30% em termos de fontes de energia primária. Portanto, é evidente que nós não podemos ser mais papistas que o Papa. Temos que respeitar as regras, com certeza. Mas temos que ir, olha, uma das áreas em que temos que ter atenção é exatamente a biomassa. Centrais de biomassa, cujas emissões líquidas de CO2 são zero. Acabou de dar exemplos claros, 3 exemplos de desgraças a acontecerem no país. Porque não há recolha de biomassa organizada em centrais que as consome. Aí é que o Governo devia estar. E noutra opção, que aliás é a opção europeia, as interligações. Lembra-se que o Presidente Macron, em 27 de julho, aliás, de 2018, esteve em Lisboa numa cimeira e ofereceu 580 milhões para se fazer interligações entre França e a Península Ibérica? Ouviu o Sr. Ministro hoje dizer alguma coisa? Zero. E há uma diretiva europeia que obriga a isso. Mas, no entanto, o Ministro aproveitou, e nós ouvimos essas declarações, aproveitou para responder às críticas por parte do líder do PSD e dizer que está mal informado, que tem sido mal aconselhado relativamente a este projeto. Eu não sou do PSD, nem respondo pelo PSD. Mas é um dos que critica e que assina este manifesto que aponta erros a esta estratégia. A estratégia toda que foi apresentada, aliás, vamos lá ver, a estratégia é um conjunto de conceitos. Certo, eu fui ler o que o consórcio da EDP. Já agora deixe-me só dizer. Questão, isto porque na semana passada, aqui na SIC Notícias, o secretário de Estado, João Galamba, tinha afirmado que os subscritores deste manifesto deviam desconhecer as metas que a Europa definiu, porque sem uma aposta como esta, teriam de explicar como é que é possível chegar lá. Olha, o que eu lhe queria dizer ao Dr. João Galamba é o seguinte. Onde ele se devia preocupar era ter soluções que fossem eficazes sob o ponto de vista de emissões de CO2, que é uma questão global. Porque, repare, eu vou-lhe dar 2 exemplos. Nós vamos desligar a central de Sines a carvão, não por ela ser pouco eficiente, é mais eficiente em termos de CO2 da Península Ibérica. Mas porque exatamente as feed-in tariffs tornam qualquer situação de mercado, e a central de Sines passou a estar em mercado quando acabou o CMEC, a vida é impossível. Mas sabe o que é que acontece? Nós estamos a comprar eletricidade de centrais a carvão em Marrocos. A nível do planeta estamos pior. Vou-lhe dar outro exemplo. Em Dortmund, na Alemanha, acaba de arrancar uma central a carvão, idêntica à de Sines. Sabe porque é que ela concorre com as eólicas? Porque como não existe o regime da feed-in tariff, que é uma forma de roubar aos consumidores ou de retirar dinheiro ao consumidor e à economia para dar aos promotores protegidos, que é assim há desde 2005, e em 2008 disseram-nos que iam salvar o planeta e que a nossa eletricidade ia ficar mais barata. Temos das mais caras da Europa e, além disso, uma dívida tarifária continua a ser 3 mil milhões de euros. E sabe a responsabilidade de quem? Nós, consumidores. E quais serão as consequências que pode gerar esta implementação, não sendo feito aqui algum tipo de acertos? Olha, e porquê é que tem gerado, no fundo, tanta polémica? O que lhe vou dizer... Bom, a polémica é que, efetivamente, isto é chamada reforço do disparate. Porque como não se resolve o problema da intermitência de uma forma inteligente, aliás, o que se devia fazer diretamente, respondendo à pergunta do Dr. João Galamba, era interligações com França e o reforço ou a substituição do carvão, se quiser, ou o reforço das centrais a biomassa. E com o que nós temos neste momento instalado, repara, nós no país temos neste momento instalados 22 mil megawatts de potência que pagamos todos nós, direto ou indiretamente. Sabe qual é o consumo máximo que nós temos? 8.900 megawatts. Mas sabe ainda o mais grave? Nas últimas 15 dias andamos a importar 40%. Portanto, não consegue ver vantagens nem consegue perceber aqui os objetivos do Executivo.
Os objetivos do Executivo é, pura e simplesmente, na minha opinião, dar mais dinheiro aos do mesmo. O lobby das potências intermitentes. É o único. Deixe-me confrontá-lo também com uma afirmação que foi feita por João Galamba, ainda referindo esta proposta dos subscritores, que era colocar Portugal ao nível de uma Coreia do Norte. O deputado João Galamba é que talvez conheça melhor do que eu a Coreia do Norte. Eu, como ao longo da minha vida nunca estive nessas áreas, não lhe sei responder. A Coreia do Norte, eu pauto-me pela economia social de mercado. Alinho totalmente de acordo com o seu presidente Emmanuel Macron. Se ele considera que o presidente Emmanuel Macron representa a Coreia do Norte, é o seu secretário de Estado que está um bocadinho equivocado. Mas ele lá saberá. Agora, o que eu lhe posso dizer é que o presidente Macron, para que não houvesse dúvidas, veio a Portugal numa cimeira em que teve com o primeiro-ministro António Costa e Pedro Sánchez. E pôs isso, os três decidiram que era uma prioridade. E trouxe um cheque de 580 milhões de euros para concretizar essa interligação. Ouviu falar alguma coisa hoje sobre isso? Não, mas relativamente a este projeto do hidrogênio, acha que tem um investimento demasiado elevado para uma tecnologia madura, digamos assim? Vamos lá ver. O que foi tornado público nem sequer tem números. O que eu lhe posso dizer é que o que eu li do documento que foi publicado, do resumo que foi publicado pelo consórcio liderado pela EDP, que no fundo quer substituir a central a carvão de Sines por uma central de Interefs com hidrogênio, fala apenas numa instalação piloto, 10 megawatts. O que eu lhe digo como engenheiro, que é capaz de não ser uma má abordagem para começar a estudar o problema. Agora, estamos na mesma. Ou estudamos primeiro para se poder reduzir os custos e os consumidores das empresas não são massacrados, ou então, lá estamos, como em 2008, os famosos anúncios do primeiro-ministro, então Sócrates, e o ministro Manuel Pinho, dizer que ia ter de ser tudo uma maravilha, e depois todos os anos são 600 milhões de euros, e em sobrecustos globais, incluindo as eólicas e todas as outras rendas e feed-in tariffs, estamos a pagar 2 mil milhões de euros a mais. Em 10 anos dá 20 mil milhões de euros. É aí que estamos. Boa noite e obrigada pela sua presença nesta edição da noite. Muito boa noite. Dezenas de pessoas